Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais um Caju Resolve o NIRV 2024/2, Aparecida, questões de matemática, tá? Matemática acho que pegou um pouquinho mais pesado que ontem, não sei, tá igual, acho que o nível de dificuldade tá igual, mas agora são outros assuntos, né? Ontem em Rio Verde caiu, se eu não me engano, probabilidade na primeira questão, né? Foram 4 de probabilidade, e o segundo eu não lembro mais, mas foi porcentagem em matemática financeira, né? Aqui, hoje vai cair progressões, né, sequências na 9 e na 10 vai ser um pouco mais voltado para a estatística, mas caiu um pouco também de matemática financeira, novamente, né? Porcentagem de matemática financeira em alguns itens, os últimos itens. Vamos lá. É um pouco trabalhoso de novo. Cada item é independente e é mais trabalhoso que física, tá? Mas dá para ganhar uns pontinhos aqui e, como eu sempre digo, matemática é aquele que dá o narizinho assim na frente da linha de chegada, aquele pouquinho que pode garantir a vaga aí na frente do seu concorrente. Então você tem que garantir física e fazer uns pontinhos extras aqui em matemática. Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Letra A. Sabe-se que três números reais formam uma progressão aritmética crescente, significa que elas vão sempre aumentando, cuja soma dos termos é 21 e o produto entre eles é 280. Então podemos afirmar que o menor desses termos é 9. Aqui tem uma resolução bem rápida, ninja, que eu vou mostrar aqui, mas por didática eu vou complementá-la, caso alguém tenha feito por outro caminho. Apareceu número ímpar de termos em progressão aritmética, como aqui 3, às vezes aparece 5, tem uma manha, uma técnica, que é você dar uma letra para o elemento central, digamos x, e escrever os das pontas em função de x e a razão da PA, chamar de R. Então a gente escreve assim, ó, o primeiro termo, o do meio é x, o termo antes dele é voltando uma razão, x menos R, e o que vem depois é o x mais R. Isso vai ver com isso aqui, você já mata a questão. Eu nem uso esse 280 aqui. Eu já respondo a questão. Por quê? Eu sei que essa PA ela é crescente, então cada termo tem que ser maior que o antecessor, certo? Certo? Olha o que acontece. Por que isso aqui é útil? Principalmente é útil quando tem três termos ou cinco termos e você tem a soma, tá? Esqueci de falar isso. Corrigindo agora, é importante você saber a soma dos termos. Mas também ajuda quando você não sabe a soma e quer achar a soma. Enfim, quando tem três termos, cinco termos, quase sempre isso aqui é útil. Quando eu somo isso aqui, olha o que acontece, x menos r. Ah, você entendeu o que é x mais r, né? Aqui é o termo do meio, se eu voltar, tirar uma razão. Se eu quiser ir para frente, basta somar uma razão. Isso é a PA, né? De um termo para o seu termo seguinte, eu somo sempre uma razão. Se eu quiser voltar, basta eu subtraí-la. Então, x menos r somado com x mais r é a soma dos três termos, que ele diz que é 21. E esse jeito de escrever acaba que o r menos r corta com mais r, e você sempre acaba descobrindo o termo central. 3x igual a 21, portanto, x é 7. Então, peraí, gente. Se eu sei que o termo do meio é 7, como que o menor, e ela é crescente, como que o menor poderia ser 9? Obviamente, o menor é um valor abaixo de 7. Concorda comigo? Então, eu tenho certeza que o menor não é 9. Se o do meio é 7 e ela é crescente, o 9 só pode vir depois do 7, se vier, né? Portanto, só com isso já concluiria que a letra A é falsa. Por didática, vamos encontrar os outros termos dando a ideia do produto, tá? Como que eu faria para encontrar os outros termos? Eu multiplico essa mesma notação, só que agora eu já sei que o x é 7, então fica 7 menos r, o do meio é 7, e o outro é o 7 mais R. E o produto ele diz que dá 280. E já passa esse 7 dividindo, e aqui eu tenho um produto notável, ó. A menos B vezes A mais B. Dá o quadrado do primeiro, 49, menos o quadrado do segundo. Observe que eu fiz isso aqui, ó. Eu multipliquei esse com esse. A menos B vezes A mais B. Esse 7 eu passo dividindo 280. 28 por 7 daria 4. Como é 280, vai dar o quê? 40. Então, eu vou ficar com r ao quadrado é igual a 9. E aí a razão seria mais ou menos 3, né? Tirando a raiz dos dois lados. Porém, como ele falou que é crescente,
eu sei que a razão tem que ser positiva, então eu fico com a razão mais 3. E assim eu até consigo descobrir os três termos, não? Quais são os três termos, então? É o 7 menos 3, que dá 4, o 7 e o 7 mais 3, que dá 10. Está aí os três termos dessa PA, cuja soma dá 21, pode testar, né? E o produto dá 280, pode testar. E confirmei só que a letra A é falsa. Tranquilo? B. A soma dos 30 primeiros termos de uma progressão aritmética, ó, ele fez duas de PA e duas de PG, é igual a 960. Se o primeiro termo dessa progressão é 3, então o trigésimo é igual a 60. Aqui é a aplicação direta da soma dos n primeiros termos de uma PA. Vocês lembram da equação? Sn, soma dos n primeiros, é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. É aquela da historinha do matemático, o professor deixou de castigo, quer dizer, deixou a turma calculando a soma de 1 a 100, ele descobriu essa fórmula, né? E fez de 1 a 100 em instantes, entregou e foi brincar, né? Tá aí. Então eu quero o S30, né? E fala dos 30 primeiros termos. É o A1 mais o A30, o trigésimo termo, vezes 30, sobre 2. Eu já vou simplificar 30 por 2 aqui, fica 15. O S30 ele falou que é a soma da 960. O A1 ele falou que é 3, mais o trigésimo termo que ele afirmou que é 60, é isso que eu vou checar, vezes 15, correto? Que eu já simplifiquei lá o 30 por 2. Eu fiz aqui 960 por 15, fiz, dá 62. Essa prova está cheia de falsos UNIRV, que eu falo que é aquele falso que é falso por causa de um detalhezinho, um valor diferente, bem pequeno. Você vai ver, tem vários, que eu sempre falo nas minhas aulas, que é o falso UNIRV, aquele falso que você fala assim, deve ser isso mesmo. Deu uma diferença bem pequenininha, você só bate o olho, mas vai para casa tranquilo, que provavelmente era falso, porque era um detalhe de diferença. Eu fico preocupado com dar uma coisa nada a ver com o que ela afirmou. Pode ser? Pode acontecer. Mas não é esse falso nível, me deixa mais tranquilo quando dá falso assim. Como eu falei, 960 por 15 dá 62, então fica 62 é igual a 3 mais a 30, né? Eu passei o 15 dividindo. Então, a 30, que é o trigésimo termo, é 62 menos 3, que dá 59. Olha o falso NIRV aí, ó. Ele falou que é igual a 60. Dá um antes, 59. Está com muita cara de que você fez tudo certinho mesmo. É um falso típico da Unirv, que a diferença é bem pequena. O letragem já não teve, né? Esse falso nível. É de vez em quando que aparece, mas é uma frequência até razoável. Então, B tá feita. C. Maria sabe que a soma dos termos de uma PG, a progressão geométrica, é representada pela fórmula Sn igual a 3 elevado a n menos 1. Utilizando essa relação, descobriu que o quinto termo da progressão é 54. Essa aqui talvez seja mais difícil da prova, mas ela tem uma manha. Ela já caiu antes na Univ, ela caía muito na FUVEST, esse tipo de questão. Ela é clássica para quem pega essas provas anteriores dos vestibulares mais puxados. Como é que se resolve? Você sabe que a soma dos termos de uma PG não é essa equação, ela é o A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 por Q menos 1. Ele está te dando uma regra geral que é específica para essa PG que a Maria está analisando. Não é uma regra, essa fórmula 3 elevado a N menos 1 não é uma equação genérica para qualquer PG. É para essa PG aí da Maria, tá? Como é que você resolve? Tipo, é manha, é uma técnica. Veja só para você não esquecer mais. Para você descobrir, eu vou descobrir, você usa essa regra geral, que é o Sn é 3 elevado a n, para descobrir o primeiro termo e a razão. Olha só como. Eu vou jogar o n igual a 1, fazer o S1 primeiro. Parece mágica. Você está jogando aleatório? Não. Vai fazer sentido. Ó. S1, usando a regra que ele me deu, é 3 elevado a 1 menos 1, não é isso? O valor que eu coloco aqui vai aqui. Portanto, o S1 é 3 a 1, que é 3, menos 1, que é 2. Mas espera aí, o que é a soma do primeiro termo? É do único termo de uma PG, ou seja, é o primeiro termo, a soma dos n primeiros termos, não é isso? Quando eu faço o S1, é a soma do termo, ou seja, é o único termo, é pegar só o primeiro termo. Ou seja, o S1 é exatamente o A1. O S2 não seria o A1 mais A2, a soma dos dois primeiros termos? O S3 não seria a soma dos três primeiros termos, A1 mais A2 mais A3? Então, faz a regressão agora. O S1 é o A1 sozinho, é a soma do primeiro termo, só tem ele.
Então, com S1 dá 2, eu concluo que o A1 é 2. Olha que louco. E o que eu faço agora? Eu faço o S2. Aí ela, não, isso aqui tem um propósito, olha só. O S2 é 3 elevado a 2 menos 1. Só que S2, como já entendeu, você já sacou a ideia, ele é quem? Ele é o A1 mais o A2, ele é a soma dos dois primeiros termos. 3 ao quadrado é 9, menos 1 dá 8. E o A1 é 2, olha só que louco. O A1 é 2. Portanto, o A2, jogo 2 para lá, é 6. Espera aí, se eu sei que é uma PG e já tenho dois termos, eu já sei qual é a razão. Se pulou de 2 para 6, é porque o número que está multiplicando é o 3. Achei a razão, que é 3. Ela falou sobre o quinto termo. Vamos fazer aqui, ó. Agora ficou fácil, basta usar o termo geral da PG, que é AN, vou colocar aqui, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Termo geral. Então, o A5, que é o que eu quero, né? Ela afirmou que é 54, é o A1, que é quanto? É 2, eu já encontrei com a mesma técnica, vezes a razão, que é 3, elevado o quê? A 5 menos 1, né? N menos 1, que é 4. Então daí você vê que dá muito mais do que 54, porque 3 a quarta é 81, é 9 ao quadrado. Vezes 2 dá 162. Então o quinto termo era 162. Esse aqui eu fico mais preocupado porque ele não é um falso nível, né? Deu bem diferente. Mas não vi nenhum problema, não vi nenhum erro aí. Então também é falso, tá? E finalmente o item D. O primeiro termo de uma. Esse aqui também tem um detalhezinho, que esse mais ou menos pode deixar algumas pessoas aí com a pulga atrás da orelha, mas tá ok, olha só. O primeiro termo de uma progressão geométrica, cujo quarto termo é 375, e o sexto termo é 9.375, entendeu? O quarto e o sexto é A1 igual a mais ou menos 3, ou seja, tem dois valores possíveis para o primeiro termo, né? Ela pode ser 3 ou menos 3, é isso que ele quer dizer, né? Pode ser 3 ou menos 3. Será que é verdade? Vamos descobrir isso aqui. Ela me deu o quarto termo e o sexto termo. Vamos colocar aqui, D. Eu vou olhar aqui, para não ficar subindo e descendo a tela, vocês ficarem tontos, eu vou já olhar o texto que eu tenho impresso aqui. Ó. Ele falou que o quarto termo, o A4, é 375, e falou que o sexto termo, ou seja, o A6, é 9.375. Aí eu vou usar o termo geral da PG, que diz que é um termo mais geral ainda, né? Aquele, eu não sei porque esse não é o termo geral e aquele é um outro nome, mas aquele é só com o A1. Mas se você pegar a ideia de PG, você pode perceber que para o próximo termo sempre vai multiplicando o Q, né? Então o A6 nada mais é que o A4. Se eu multiplico por Q, ele vai para o A5. Se eu multiplico por Q de novo, ele vai para o A6. Então é meio que intuitivo, mas quem quiser decorar uma fórmula, tem essa aqui, ó, AN é igual a M vezes, né, que é PG vezes Q elevado a N menos M. Mas no fundo, se você entender o que é APG, que para um termo para o seguinte é sempre multiplicar a razão, você vai ver que você pegar o A4 e multiplicar por Q, virou A5, porque o quadrado vira, porque vira o A6, tá? E você já chega aqui. Mas se quiser usar essa fórmula, vai dar a mesma coisa. Substituindo, vai dar 9.375 é igual a 375 vezes Q ao quadrado. Essa conta aqui, por incrível que pareça, 9.375 dividido por 375, dá exato e dá 25. E aí, tirando a raiz dos dois lados, eu fico que a razão é mais ou menos 5. E aqui não tem nada que me faça preferir, que nem houve na questão. Qual foi que eu fiz agora que deu mais ou menos? Foi na razão da A, né? Que eu fiz a razão e achei que r ao quadrado é 9, aí ficaria mais ou menos 3. Eu falei, mas é mais 3 porque ela é crescente, que eu nem fiz na letra A dessa questão. Mas aqui não tem nada que diga que a PG, não falou que a PG é crescente, nem decrescente. Não falou nem que ela é crescente, nem se ela é alternante, que é quando a razão é negativa. Então, aqui sim, eu posso ter duas opções. O Q pode ser 5 ou o Q pode ser menos 5. As duas vão fazer com que o quarto termo 375 e o sexto seja 9.375. Não é só porque os dois positivos que a razão tem que ser positiva. Porque no A4, se eu multiplicar por Q vira um número negativo, se eu multiplicar de novo, volta a ser positivo.
Então, nada me garante que é 5 ou menos 5, eu tenho que ficar com as duas, tenho que testar as duas. Ele afirma algo sobre o A1, não é isso? O A1, vamos agora atrás do A1. Aí eu vou usar a equação geral, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN, posso pegar tanto o A4 quanto o A6. O A4 é mais fácil porque é menor, né? Então fica 375, é o A4. O A1 é o que eu quero. Como é 4 e 1, então fica a razão que é mais ou menos 5, ó, elevado a cubo, que é 4 menos 1. Quando eu elevo ao cubo, gente, o que acontece? Não troca o sinal. Se fosse ao quadrado, eu garantiria que viraria o positivo do 5 ao cubo. Mas como é cubo, pode ser mais ou menos. Se for mais 5, fica o positivo do 5 ao cubo. Se for menos 5, fica o negativo do 5 ao cubo, que é o quê? O 125. Percebe? Então aqui, por didática, eu vou separar. Mas quem já está ninja podia fazer já com mais ou menos tudo junto, enquanto não definisse um sinal. Eu vou fazer separado aqui dois casos, tá? Então vai ficar A1 é igual a 375 dividido pelo menos 5 ao cubo, ou o A1 é o 375 dividindo pelo mais 5 ao cubo. Aqui daria 375 dividido por menos 125, né? Porque ao cubo então mantém o sinal, é 375. Isso vai dar o menos 3, e aqui dá 375 dividido pelo positivo do 5 ao cubo, que é o 125, que dá o mais 3. Portanto, sim, o A1 pode ser igual a mais 3 ou menos 3, que ainda satisfaz as condições aqui. Ainda faz ser uma PG. O quarto termo vai ser 375. O sexto termo pode ser 9.375. Tanto com o A1 sendo 3 ou como sendo menos 3. Portanto, verdadeiro. Pelo menos um item verdadeiro nessa questão, né? Então ficou F, 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 V. Beleza. Vamos para a questão 10. Assinar verdadeiro ou falso, letra A. Podemos calcular a moda. Essa era mais rápida, mas não sei se era mais fácil. Podemos calcular a moda para dados qualitativos e quantitativos. Qual é a diferença, gente? Aqui você podia esquecer o que era isso. Dados qualitativos. Idade das pessoas que frequentam tal lugar X, sei lá. Você tem quantos anos? 12? Eu tenho 13. Eu tenho 18. Eu tenho 25 anos. Eu tenho 40 anos. São dados qualitativos, numéricos. Pode ter moda? O que é a moda? É o valor que mais repete. Sim, eu olho todos os dados que eu peguei, se tem mais pessoas com uma certa idade, ela é a moda. Lembra que pode até ter duas modas. Se tiver um empate, né, entre duas idades aí nesse meu exemplo, que deram quantidades iguais, se todo mundo tiver só um caso de cada um, eu tenho uma distribuição, eu tenho uma conjunção de dados amodal, né? Pode ser também não ter nenhuma moda, é possível. Mas qualitativos, ok. E quantitativo, o que é? Aí esse que pode dar mais. O que é um dado? O que são dados quantitativos? São que não têm valores numéricos. Por exemplo, cor do cabelo. Vamos perguntar aqui a cor do cabelo, vamos analisar de quem mora aqui nesse bairro, nesse setor, se for Goiânia, setor, né? Enfim. Vermelho, amarelo, preto, castanho, várias cores de cabelo. Você vai anotando. Vermelho, outro vermelho. Cabelo preto, cabelo preto, cabelo castanho, cabelo castanho, cabelo loiro. São dados qualitativos, né? Eu primeiro falei quantitativo, eu falei aqui desse, primeiro quantitativos, que é numérico, e agora qualitativos. Qualitativos é isso, né? São dados que não são representados por números. Tá? Pode ser, como eu falei, a cor do cabelo. Pode ser, o que mais? Modo de se vestir, casual, esporte, enfim. Coisas que não são representadas por números. E pode ter moda, por exemplo, nesse exemplo do cabelo, eu percebo que tem mais pessoas de cabelo preto nesse setor. É a moda, então é cabelo preto, é o valor que mais repete. Então, sim, existe moda para dados qualitativos, existe moda para dados quantitativos. A letra A é verdadeira. Perfeito. Letra B. Considere que a média aritmética das notas, essa aqui acho que é a mais trabalhosa dessa prova de matemática. A média aritmética das notas de 40 alunos de uma sala de aula é 71,3. E que a média aritmética das notas dos meninos é 68, das meninas é 74, enquanto das meninas é 74. Nesse caso, podemos afirmar que essa sala de aula possui 22 meninos e 18. E essa
É o clássico do clássico do clássico do falso Nirve. Você vai ver que vai ser um falso por causa de um detalhezinho, não vou dar spoiler, e vamos nessa. Olha só, o jeito de resolver aqui, pode ser que tenha outras formas, depende do professor, eu gosto de um jeito que eu sempre uso nesse tipo de questões de média aritmética, né? Que é eu representar, fazer uma anotação para uma quantidade indefinida, às vezes uma quantidade grande de dados observados. Por exemplo, eu vou representar os dados dos meninos pela letra O de menino e das meninas pela letra A de menina. Então, vai ter o O1, que vai ser, está falando sobre a nota, né? As notas. Então, foi a nota do menino que eu chamei de 1. Se eu somar com a nota do menino 2, com a nota do menino 3, com a nota do menino 4, eu coloco 3 pontinhos, até a nota do menino N, então vou dizer que tem N meninos, e dividir por N, eu tenho o quê? A média só dos meninos. Eu somei as notas dos meninos, dividi pela quantidade de meninos. Você viu que eu criei todas essas variáveis? É muito comum isso em exercício de média aritmética. Então, você dá letras e números para os dados observados. Até lembra um pouco sequência, né? Mas aqui você soma todos. Eu não sei quantos meninos são, então eu chamei de N. Vou chamar a quantidade de meninas de M, de Maria, né? Só para usar N e M. E, que são números mais comuns para letras, para quantidade, né? E assim eu consigo representar o que está escrito, você vai ver que vai ajudar. Então, isso aqui vai dar a média dos meninos, que deu 68. Ajeitando aqui, ó, já não vou deixar assim, para não dar spoiler. Daqui a pouco vocês vão ver como as coisas se encaixam. Fazer a mesma ideia para as meninas, que deu 74 a média. Então, eu vou chamar de A1, agora é meninas. A2, e vamos dizer que eu vou ter que usar outra letra, porque nada me garante que a quantidade é igual, né? M meninas, dividido pela quantidade de meninas, que é M, vai dar a média só das meninas, que é 74. Ele deu aqui, certo? Daqui, ó, eu posso isolar. Aqui tem hora que o professor já chama isso aqui tudo de SO, S dos meninos. Eu prefiro deixar assim, que eu acho que fica mais claro. Não vou inserir mais variáveis aí não, mais incógnito. Se eu isolar o 1 mais o 2 mais a n, basta eu passar o n multiplicando. Isso vai dar 68n. Guarda. A soma das notas de todos os meninos dá 68 vezes a quantidade de meninos. E a soma das notas de todas as meninas, que é o A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o mais AM, passo o M multiplicando, vai dar 74 vezes a quantidade de meninas, que é M. Qual é o outro dado que eu tenho? Aqui é o item B. Qual que é o outro dado que eu tenho? Que a média da sala é 71,3. Como que eu escrevo a média da sala? Eu somo todo mundo. O1 mais O2 mais O3 mais O4 até o ON. Somo com a nota das meninas, que são A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AM. Somei todo mundo. Divido pela quantidade. Qual é a quantidade? É 40, certo? Divido pela quantidade, que é 40. E eu sei que vai dar 71,3. Tá? Lembrando, sim, N mais M, que é a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas, né, é 40. Guarda aqui. Olha o que eu vou fazer agora, olha que legal. Isso aqui tudo, ó, é 68 N de navio. Mais isso aqui tudo, ó, são a soma das meninas, que eu já separei aqui. Sempre acontece isso, por isso que não é mágica. Essas questões de média aritmética, muitas vezes acontece isso. Essa soma aqui, ó, tá aqui, é 74M. E o 40 eu passo multiplicando, 40 vezes 71,3, onde que eu fiz? Dá 2.852. Pronto. Isso aqui não dá para simplificar, até dá por 2, mas achei que não compensava, porque só por 2 aqui eu deixei assim, quem quiser simplificar por 2 à vontade. Eu pego a outra equação que eu tenho, que n mais m é 40, e vou lá. O que eu tenho aqui? Um sistema. Basta eu isolar um dos dois, vou isolar o mesmo aqui para dar a mesma conta. N é 40 menos m, eu podia isolar o m também. Guarda, substitui na de cima e você vai ter 68 vezes 40 menos m, mais 74m,
igual a 2.852. Distributivo aqui, 68 vezes 40, 2.720, menos 68m, mais 74m, é igual a 2.852. Menos 68 com 74 vai dar 6m. 2.852 menos 2.720, basta fazer 852 menos 720, que dá 132, não é isso? Então, M, lembrando que M é o número de meninas, deu 22. Como N é igual a 40 menos M, vai dar 40 menos 22, que dá 18. Então, cuidado. São 18 o quê? N é o número de meninos. E o 22 é meninas. Olha o falso Nirve aparecendo. Ele fala que é 22 meninos. Só que é 22, são 22 meninas. E fala 18 meninas e é meninos. Ele inverteu. Olha, isso é tão clássico da Onirve. Ele trocou aqui na hora de afirmar. Portanto, ficou falso por causa desse detalhe. Falso Nirve na cabeça. C. Paulo comprou um terreno por 160 mil reais. E após 1 ano e meio vendeu por 220 mil reais. Com a venda, o lucro percentual que ele obteve foi 37,5%. Questão de porcentagem direta. Eu já ensinei para vocês, o lucro foi o aumento percentual, né? Foi a diferença. Então, o que eu faço? Eu divido. Quem quiser fazer regra de 3, fica à vontade, mas eu sempre aconselho a se acostumar com essas frações, essas razões. Por quê? Porque tem questões em que eu vou ter que fazer esse lucro, depois jogar em outra equação, depois fazer outra operação com outro valor. E quando você já costuma escrever em forma de expressão, diferença pelo valor, e já é muito mais fácil equacionar até interpretar o exercício. Eu sei que regra de 3 é mais fácil de entender. O que eu quero é que você faça um esforço extra para entender que essas razões também representam o resultado daquela regra de 3, só que aqui vai dar em decimal em vez de dar em porcentagem. E já dá a resposta direta e você ainda pode fazer com que essas expressões, essas razões, sejam parte de uma expressão maior em exercícios mais complexos. Vale a pena gastar um tempo aí para internalizar isso aqui. Então, se eu quero lucro, se eu quero o aumento percentual, eu pego a diferença ou o aumento, que é o lucro, que foi quanto? Se ele comprou por 160 mil e vendeu por 220 mil, a diferença aqui foi de 60 mil. Então, a diferença, ou o lucro, né, foi de 60 mil. Aqui é o lucro percentual, chama de LP, lucro percentual. Então, aqui é a diferença. Nesse caso, é o lucro, né, o lucro total, 60 mil. E em relação a quem? Bom, como você vai dizer quanto ele lucrou, é em relação ao valor de custo, de quanto ele comprou, o valor original, 160 mil. Aqui que muita gente erra, né? Coloca que o 100% é o valor maior, e aí coloca 100% 220 mil. E na verdade o 100% é 160 mil. Então decorar que o 100% é sempre o valor maior, que muita gente acaba fazendo até sem o professor falar, é muito perigoso. Porque na hora de fazer o 100%, o 100% é sempre o valor de referência na regra de 3. Então seria 60% x, desculpa, 60 mil x, 160 mil é o 100%. Por quê? Você quer o lucro que você teve é sobre o valor que você pagou no terreno, que é o menor, tá vendo? Então cuidado. Aqui dá para simplificar por 4 zeros, né? 10 mil, tira dos dois. Ainda dá por 2, fica 3, aqui fica 8. 3 oitavas dá exatamente 0,375. Isso aqui também é conhecido como 37,5 sobre 100 ou 37,5%. Esse foi o lucro percentual. Então, C é verdadeiro. E fechando agora, vamos para o item D, que diz que entra um pouco agora de geometria espacial, mas só um pouquinho, ela é muito mais de porcentagem, mas tem geometria espacial, isso é inegável. Se a aresta de um cubo for aumentada em 20%, aqui vai entrar de novo, ao invés de fazer a regra de 3, saber escrever o que é o valor aumentado de 20%, numa forma de expressão, que eu sempre ensino nas aulas de porcentagem, posso afirmar que seu volume aumentará em 72,8%. Como que eu faço isso aqui? Com matematiquês aqui, ó, com equações matemáticas.
eu vou falar que a aresta é a nova aresta, que é a aresta 2, né, é a aresta 1 aumentada de 20%. Então, eu multiplico por 1,2. Sim, porque ela é a aresta 1 mais 20% da aresta 1. Então, ela é 1, é a 1 mais 0,2 de A1, 1,2 a 1. Isso eu ensino. Você quer saber o valor após o aumento, basta multiplicar o valor original por 1 mais a taxa de aumento em decimal, que é 0,2. Então, agora eu vou pegar o volume original, V1. Ele era A1 ao cubo, porque isso é o que tem que saber de geometria espacial. O volume de um cubo é sua aresta elevado ao cubo, não é à toa que 3 é chamado de cubo, né? A3, ou ao cubo. E o volume 2 é o A2 elevado ao cubo. Só que o A2 eu vou trocar por 1,2 vezes A1 aqui, ó. Então, fica 1,2 vezes A1. É o A2, eu substituí aqui, ó. Peguei isso aqui. Aqui tinha um A2, ó. Troquei aqui. Então, ficou A1 vezes 1,2, ou 1,2 vezes A1, tudo elevado ao cubo. Portanto, o novo volume é 1,2 elevado ao cubo vezes A1 elevado ao cubo. 1,2 ao cubo era a conta mais chatinha aí. E isso vai dar 172, desculpa, 1,728. Já quase falei em porcentagem. E A1 ao cubo, quem que é, gente? Olha que massa. A1 ao cubo é exatamente o volume original, V1. O que está escrito aqui traduzindo para a língua portuguesa? Que o novo volume é o volume, é 172,8%, né? Porque isso aqui é o mesmo que 172,8 dividido por 100, né? É 1,728, de V1. Então, peraí, pensa comigo, se o volume novo é 172% do volume antigo, eu posso escrever que o volume novo é o volume antigo, que é 100%, né? É um deles. Seria 100% do volume antigo, vamos colocar aqui. 100% do volume antigo mais o que ele ganhou, que ele cresceu, né? 72,8%, porque ele foi para 172. Então, o volume novo, ele é o volume integralmente o volume antigo, V1, 100% mais 72,8. Ou seja, era só pegar e ver quanto passou de 100. E aqui está quanto foi o aumento, né? O aumento do volume. Porque esse aqui, ó, 100% é 1, esse aqui é o volume original. Então, o aumento foi de 72,8%. E ele fala que o volume aumentará em 72,8%. Perfeito. Verdadeiro. Então, ficou VF, VV. Perfeito. Não tenho críticas nem ressalvas aqui. Boa prova para quem fazer a prova amanhã. Espero que tenha ido bem nessa prova também. Não tenho nada para recurso aqui, acho que o gabarito preliminar, que foi esse aí, está ok, certo? E nos vemos no próximo Caju Resolve.